começando o primeiro dia do Lean Six Sigma Healthcare, da Dorsal Gestão em Saúde. Eu sou o Lucas, vou começar me apresentando aqui para vocês. Eu sou natural de Brasília, na verdade, apesar de eu estar morando hoje em Goiânia. Sou engenheiro de formação, trabalhei com Lean já tem uns 10 anos, e aí a gente consegue ver ao longo dessa jornada o tanto que o Lean é importante na transformação das instituições. Não só no resultado, mas principalmente na cultura, né? Porque eu brinco sempre que cultura engole o resultado, igual o Peter Drucker fala. E depois migrei para a área da saúde, fiz uma pós no Einstein, trabalhei no Brasil todo, hospitais, clínicas, laboratórios. E nós, da Dorsal, trazemos esse conceito, né, de resolver problemas sistêmicos. A gente fala que a nossa visão é ser referência na solução de problemas sistêmicos dentro do mercado da saúde, que a gente vê que é um mercado bem carente, da parte gerencial. E para complementar, eu queria apresentar o resto da equipe aqui. Raimundo Nonato, por favor. Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande satisfação tê-los conosco. Meu nome é Raimundo, eu sou médico, atuo em algumas instituições também com a metodologia Lean Six Sigma, de especialidade sou médico intensivista. É uma grande satisfação tê-los aqui, mas principalmente para trazer uma primeira reflexão. A metodologia Lean, como o Lucas vai trazer para a gente, é uma metodologia de início na indústria, mas ela perfeitamente se encaixa na saúde. Então, aproveitem bastante, para a gente vai ser uma grande honra e uma grande satisfação compartilhar esse conhecimento com vocês, e espero que vocês tragam para uma aplicabilidade, que é nossa maior intenção. E aproveitem e vamos estar juntos aí ao longo desses dias. Obrigado. Lídia. Bom, nós estamos aqui hoje para iniciar o nosso movimento a favor da transformação no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, né, melhor dizendo, e a satisfação é gigantesca em ver tantas pessoas interessadas nesse movimento. Nós da Dorsal buscamos consciência e junto com vocês também aprender e levar um pouquinho daquilo que a gente sabe. O objetivo hoje, ou melhor dizendo, o objetivo concurso, é que a gente possa proporcionar junto com vocês muitos insights, muitas possibilidades de agregação de valor naquilo que vocês fazem no dia a dia nas instituições de vocês. Contem conosco. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho da formação da Dorsal, né? Lá atrás, eu formei engenharia, na verdade, engenharia mecânica, trabalhei em indústria, comecei trabalhando com a área de manutenção e vi uma oportunidade de migrar para a área da excelência operacional, né, que é a parte de trabalho com melhoria contínua e tudo mais. E aí, trabalhei bastante tempo, só que eu era muito novo, né? E o Lean, o que ele deu de vantagem para mim? Quando eu comecei a trabalhar na área de excelência operacional, eu cresci muito rápido, porque ela te dá uma visão muito holística dentro do mercado, de uma forma geral, entender as áreas da empresa. Eu tinha muita sede de entender como que a empresa funcionava como um todo, não só um pedaço, né? E eu, com 19, 20 anos, já discutia em planejamentos da empresa inteira, empresas grandes, trabalhei em multinacionais, com presidente, diretoria. Então, me deu um boom de carreira muito grande. Depois, eu fiz o MBA na Dom Cabral, até onde eu conheci a Lídia e o Nonato, a gente estudou junto lá. E me deu outro boom, né? Porque é uma visão mais estratégica dos negócios. E sempre trabalhando com Lean. Nessa época eu era Green Belt, depois eu formei no Black Belt e migrei para a área da saúde, fui para o Einstein, fiz uma pós-graduação em excelência operacional, comecei a aplicar Lean no Brasil inteiro, dentro dos hospitais, clínicas, laboratórios, etc. E hoje nós estamos aí para estar tentando passar um pouquinho desse conhecimento, né? A ideia da formação da Dorsal, quando eu, a Lídia e o Nonato nos reunimos lá atrás para formar a empresa, na verdade, foi a Lídia e o Nonato que tiveram a primeira iniciativa, né? Eles chamaram para conversar. A gente fez um projeto em conjunto lá em Macapá, um hospital da rede São Camilo, e deu tão certo que a gente falou, poxa, em vez de a gente fazer um projeto, um se ajudando o outro, bora montar uma empresa, né? Que realmente mude esse cenário, que a gente vê um cenário de carência na gestão dentro da área hospitalar. E foi assim que a gente surgiu a Dorsal, uma visão
de um médico, o Nonato, uma visão de uma enfermeira, que era a Lídia, uma visão do Lucas, que era engenheiro, e tantas outras pessoas que hoje fazem parte da equipe, desde administradores, fisioterapeutas, e tantas outras áreas que a gente tenta agregar para trazer um pouquinho dessa visão holística dentro da gestão no mercado da saúde. Porque a gente acredita que o impacto que a gente pode gerar não é um impacto comum, né? Não é um impacto que eu vou trazer somente na lucratividade, ou somente nos processos. O impacto que a gente tem quando a gente começa a aplicar o Lean e essas metodologias na área da saúde, na verdade, está ligado a vidas, né? Está ligado com a vida de alguém, o parente de alguém, o amor de alguém. Então, o aspecto do impacto social, quando a gente aplica gestão nessa área, ele é maximizado, assim, diversas vezes, né? Então, esse é um pouquinho aí da construção da Dorsal. Nosso intuito com esse curso é realmente disponibilizar o máximo de conhecimento para vocês de forma gratuita. Esse curso, em outras empresas, em outras plataformas, você vai ver o mesmo conteúdo pago, né? Então, a gente quer disponibilizar isso de graça, a maior parte possível. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui ao conteúdo. Mas, Lucas, da onde vem o Lean? O Nonato até comentou um pouco sobre isso. O Lean, ele não é uma coisa nova, não é uma coisa que a gente está inventando aqui na Dorsal. Na verdade, a história do Lean, ela vem lá de trás, ela já tem mais de 200 anos. E a gente vê os primeiros indícios disso com peças intercambiáveis e padronização dessas peças, né? Então, essa fotinha que tem aí é uma fábrica de armas, se não estou enganado, na Pensilvânia. E lá o pessoal começou a ter, padronizar, por exemplo, o mesmo parafuso para todas as armas, para todas que o cavalo puxa, as carroças, para ficar mais fácil a produção, porque antes cada um usava um parafuso diferente, então ficava um trabalho muito mais dispendioso, né? Em 1910, a gente vê o conceito da moderna linha de produção. Esse cara que está aí na foto é o Henry Ford. Todo mundo deve ter estudado aí no colégio de ensino médio o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa evolução, né? Em 1910, então, a Ford começou a utilizar esse conceito, pegando ali mão de obras especializadas para tarefas específicas. Em 1925, a gente começa a ver os primeiros controles estatísticos de processo, é o que a gente chama de CEPs, né? Carta CEPs. Esse cara da foto aí é o Shewhart. Shewhart começou com os estudos sobre essa análise estatística. Só que em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente teve lá o uso das bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Na sequência, a ONU, ela obrigou os países aliados, principalmente os Estados Unidos, que lançou a bomba, a ajudar na reconstrução do Japão. E os Estados Unidos, como ele foi obrigado a ajudar, ele não ia mandar os seus melhores engenheiros, seus melhores médicos, para ajudar um outro país, né? Então, ele pegou dois caras que se chamavam Deming e o Juran. Esses caras foram enviados para lá porque eles não tinham muita credibilidade. Eles tinham desenvolvido um método gerencial, mas que não deu muito certo nos Estados Unidos. Só que quando eles foram para o Japão e começaram a aplicar esses métodos no Japão, lá no Japão a gente tem uma diferença muito grande, principalmente na questão da disciplina. E o que era o que faltava para realmente o método dele funcionar quando eles tentaram aplicar nos Estados Unidos. Então, eles aplicaram esse método no pós-guerra, no Japão, que deu muito sucesso. Em 1955, a gente vê, então, o primeiro conceito do modelo Toyota de produção, que derivou, né, das metodologias do Deming e do Juran. E ficou bastante famoso aqueles 14 princípios da Toyota. Esse cara da foto aí é um cara que viralizou o modelo Toyota, ele chama Taishi Ono, né? Só porque o Lean, ele deriva do modelo Toyota de produção. Nessa época nem existia esse termo Lean, né? E o Six Sigma, ele é outra coisa, e ele começou a ser usado em 1986, até o gap temporal aí entre as metodologias é um pouco grande. E ele teve início ali na Motorola. Então, o Lean, ele surgiu na Toyota, o Six Sigma, ele nasceu na Motorola. O Lean tem uma visão muito mais processual, o Six Sigma uma visão mais estatística, né? Só que em 1990 foi lançado um livro que se chamava A Máquina que Mudou o Mundo. Nesse livro foi quando eles chamaram o modelo Toyota de produção de Lean. Na época eles chamaram de Lean Manufacturing, né? Que era o Lean na manufatura. E manufatura enxuta, Lean significa enxuto.
E esse termo se popularizou a partir, então, dessa publicação desse livro. Aí a gente começa a ver, depois do Lean Manufacturing, o Lean começando a ser aplicado em várias outras áreas, né? A gente começa a ver, por exemplo, o Lean Thinking, 1996, a gente vê o Lean Startup, mais para frente a gente vê o Lean Construction, que é o Lean aplicado à construção civil, o Lean Office para escritórios, a gente começa a ver o Lean Healthcare. E os primeiros usos que a gente tem do Lean Healthcare mais estruturados, eles datam mais ou menos ali de 2002, né? Os primeiros artigos e tudo mais. Em 2011, teve o Lean Startup nesse mercado aí de tecnologia. Em 2017, a gente teve o projeto do Ministério da Saúde, o projeto Lean nas emergências, até o Nonato ali na foto. E a gente vê a aplicação e a disseminação do Lean na área da saúde no Brasil, principalmente a partir do início desse projeto. Então, vamos lá, gente. Eu já expliquei que o Lean é uma coisa e o Six Sigma é outra, né? Então, o Lean... Vamos começar pelo Six Sigma. O que é o Six Sigma, né? O Six Sigma, ele está muito atrelado à redução de defeitos e redução da variabilidade do meu processo. Ou seja, se eu tenho um processo que ora estou bom, ora estou ruim, ora estou bom, ora estou ruim, isso é uma causa de Six Sigma. Dizendo um pouquinho sobre causa comum e causa especial, né? Quando eu tenho uma causa especial é uma coisa não comum que acontece de forma esporádica, que a gente sabe que não vai se repetir. Então, a gente não precisa de um Six Sigma, a gente sabe identificar isso de uma forma rápida e a gente só precisa tratar o sintoma, né? Agora, o principal problema dentro das nossas instituições é um negócio que a gente chama de causa comum, que são condições que permeiam toda a nossa operação de forma rotineira, como, por exemplo, uma falta de treinamento da equipe, um material de qualidade ruim. Então, tudo isso afeta toda a minha operação de forma contínua. Isso é o que a gente chama de causa comum de variação. E ela é o principal vilão que o Six Sigma tenta eliminar, essas variações. Por isso que ele é bem focado na parte estatística para identificar e combater. Parece que não, mas ele realmente reduz bastante o número de defeitos. E o Lean? O que é o Lean? O Lean é uma metodologia de combate a tudo que não agrega valor para o cliente. Então, essa é a premissa básica. Quando você começar a ter um olhar Lean, você vai começar a ver isso agrega ou isso não agrega valor. E o cliente, eu posso estar me referindo a diversas pessoas, eu posso estar me referindo ao cliente final, o paciente, eu posso estar me referindo ao plano de saúde, eu posso estar me referindo à sua força de trabalho, porque ela também é um cliente, eu posso estar me referindo, inclusive, ao acionista da organização. Então, como que eu posso fazer para que cada processo, cada atividade seja feito aquilo que agrega valor? Porque tudo que não agrega valor é um desperdício. E esse é o vilão que o Lean combate. Ele tenta combater tudo aquilo que gera desperdício. Mas, basicamente, se vocês levarem na mente de vocês que o Lean é para remoção de desperdícios e o Six Sigma é para aumento da qualidade, de acordo com a remoção das causas comuns, a gente já tem um grande avanço aí, da gente ter esse conceito. Vamos começar, então, falando sobre o que é agregação de valor, o que é agregar valor, né? Que eu falei que o principal objetivo do Lean é agregar valor. Agregar valor, na nossa concepção, vai passar por 4 grandes focos, 4 grandes áreas. O primeiro é o foco no cliente. Mas quem que é o nosso cliente, né? Eu até já dei um spoiler. Geralmente a gente pensa no cliente como sendo o paciente que a gente vai atender. Quem é o consumidor, de fato, do nosso produto / serviço, né? Mas ele vai muito além disso. A gente tem que entender que o principal cliente, na verdade, ele é o dono, o acionista, o proprietário da instituição. Ah, Lucas, mas e a minha instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos. A gente tem um cliente que ele é uma ONG. Mas e aí? Eu não tenho acionista. Tudo bem, mas o seu acionista, na verdade, é o Estado, né? O seu acionista, na verdade, é a sociedade. Então, você tem, sim, com quem se comprometer ali com os resultados. Depois, a gente vai para o paciente, para o cliente. E, por terceiro, a gente chama de mercado trabalhista, né? A mão de obra, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, parte administrativa, todo mundo. E, por último, a sociedade. A gente fala do mercado amplo social, né? Quando a gente fala em nível de importância, ela vem de cima para baixo. Por quê? Porque se eu não estiver gerando rentabilidade no negócio, que é o que o acionista quer, não adianta eu ter cliente, não adianta eu ter mão de obra qualificada, engajada, comprometida com a cultura da empresa, ou uma sociedade que gosta do meu propósito, com a transformação social que eu causo, porque não vai ser sustentável, vai acabar o dinheiro e sem dinheiro nada roda, nenhum profissional vai ficar trabalhando sem receber, né, por um longo período.
Mas, à medida do que eu falo da sustentabilidade, ela passa a ser de baixo para cima. No sentido que, se eu não faço uma transformação na sociedade, não adianta. As pessoas hoje não se relacionam mais com os seus produtos ou com os seus serviços, elas se relacionam com a sua marca. Então, por isso a questão da sociedade é muito importante, a sua cultura é muito importante, né? Depois, o mercado trabalhista. Por quê? Porque sem quem está lá trabalhando, eu não consigo agregar valor para o meu paciente. Eu posso ter o máximo de tecnologia possível, eu ainda vou ser dependente da mão de obra de pessoas em algum momento. Tem até uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, é um cara que estudava bastante a área de marketing, ele escreveu aquela teoria do Golden Circle. Ele fala que empresas são feitas de pessoas, quem trabalham são pessoas e quem consome são pessoas. Então, se a gente não entende de pessoas, na verdade, a gente não entende de negócios. Então, por isso a mão de obra. Se a minha mão de obra estiver desqualificada, estiver desmotivada, não adianta eu querer satisfazer o paciente, porque eu não vou conseguir. Então, a sustentabilidade começa primeiro pela equipe, passa depois para o paciente e, por último, para o acionista. Eu falo que dinheiro é consequência, gente. Quem trabalha aí e fala assim, não, o propósito de eu trabalhar é para eu ganhar dinheiro. Já pode trocar de profissão, porque provavelmente você está na profissão errada. A gente tem que ter um propósito maior atrás disso. O dinheiro, ele sempre vai ser o último step, né? Ele vai ser a consequência. E quando eu falo de foco no cliente, reparem nessa charge aqui. A gente, enquanto membros da instituição, como força de trabalho, como diretoria ou como dono, a gente tem uma visão de quem está olhando ali de fora do berço, né? Ele olha o brinquedinho, o brinquedo é lindo. Só que quando você está na percepção da criança, que é o usuário de fato, que é o paciente, na verdade, ele só vê ali a parte de baixo dos brinquedos, né? Então, para ele, fica um negócio horroroso. É uma sátira que a gente faz na brincadeira aqui, mas leva isso para o seu cotidiano. Quantas vezes a gente não desenha processos, a gente não desenha serviços, a gente desenha o atendimento, pensando na gente, na instituição, e não no cliente. O Nonato vai tocar bastante nesse tema também na aula dele, mas a gente tem que colocar o cliente no centro. A primeira coisa que eu faço quando eu assumo qualquer projeto em qualquer instituição é ir, por exemplo, no pronto-socorro. Eu entro no pronto-socorro à paisana, com roupas normais, sento lá, puxo uma senha como se eu fosse ser atendido e fico lá para ver como que o pessoal vai me tratar, como que o fluxo do processo funciona, quais são os procedimentos, como que vai ser lá dentro a tratativa. A gente chama isso de fazer um cliente oculto. Por quê? Ou eu ou outra pessoa, a gente pode mandar outras pessoas também, desde que a gente já tenha um roteirinho ali do que ela tem que avaliar e etc. Porque a gente começa a ter essa percepção, não do lado de quem está prestando o serviço, mas a percepção do lado de quem está recebendo o serviço, quem está recebendo o atendimento. E vocês vão começar a perceber que varia muito. Uma coisa muito simples que a gente não faz nas nossas organizações é perguntar. É simples, mas ninguém faz. Ir lá no paciente e perguntar, oi, você está satisfeito? Como é que você achou do seu atendimento? O que você faria de melhor? Realmente puxar a língua dele ali, de como foi, o que ele faria, de quem que é a referência. Outra coisa interessante, valor agregado não está necessariamente correlacionado a preço. Preço é uma coisa, valor agregado é outra. Por exemplo, olha essa figura. O preço que eu tenho para fazer um café ali na padaria da esquina, ou um café, por exemplo, do Starbucks, é o mesmo. Se brincar, o insumo nem deve ter tanta diferença assim. Deve ser estou falando de questão de custo, né? Mas só de eu agregar valor na marca, por exemplo, eu consigo cobrar mais caro. Vocês percebem que a diferença não é tão grande assim no próprio produto, mas é na agregação de valor, na percepção de valor. A percepção não está relacionada a quanto eu cobro, ela está relacionada a quanto a pessoa percebe, né? Então, ela pode ter uma percepção de que eu estou entregando mais do que ela está pagando. E aí ela tem uma visão de satisfação. Agora, se ela tiver uma percepção de que eu estou entregando menos do que ela está despendendo ali de tempo, de recurso, é aí onde gera a insatisfação. E aí a gente brinca, né? Que a gente fala de como que a sua marca ela é percebida no mercado, como a sua instituição ela é percebida. Ela é percebida como uma instituição que entrou, morreu, ou ela é percebida como uma instituição que lá você é bem tratado, que lá tem uma garantia da qualidade. Então, é isso que é agregar valor, é percepção de valor pelo cliente. Óbvio, pessoal, que eu não estou falando para você passar uma maquiagem na sua instituição. Toda a questão de percepção e de agregação de valor, a gente tem um nome bonitinho que se chama brand, né? A percepção da sua marca, ela tem que ser de dentro para fora, porque senão ela não é sustentável. Se eu falar, aqui a gente é diferente, na primeira vez que a pessoa vai lá não é diferente, então eu já queimei o filme ali, e queimei mais do que se eu não tivesse falado. E aí,
fazer os processos acontecerem para depois divulgar, isso é fazer uma instituição sustentável de dentro para fora, não só passando uma maquiagem ali para dizer que está bonitinho. É o diferencial competitivo. Eu brinco sempre quando a gente está fazendo planejamento estratégico de algum cliente, eu falo assim, gente, por que alguém vem na sua instituição e não vai nos demais, né? Isso é o seu diferencial. Se você não tiver clareza em responder essa pergunta, você não tem essa vantagem. Você está empurrando o quadrado ali igual todo mundo, você está na vala comum. Por que alguém te escolhe e não escolhe o fulaninho, o Zé da esquina ali? Esse é o diferencial competitivo. E por último, igual eu falei, percepção. Percepção não é o que você entrega, é que a pessoa percebe. Óbvio que ela deriva da entrega, mas é uma entrega bem feita, uma entrega que mostra a entrega. Não é só fazer também, é fazer e mostrar que fez. Pôr a quinta estrelinha, eu brinco ali que é colocar a quinta estrelinha no seu serviço, né? É mostrar que você fez. Um jeito bacana de você medir isso é pelo NPS. NPS é um indicador bem bacaninha que a gente pode medir. E ele tem toda uma pesquisa por trás dele, não é um indicador simples, porque tem um livro que chama A Pergunta Definitiva, se eu não estou enganado, que conta a história do NPS e tudo mais. Mas você pede, assim, de uma escala de 0 a 10, quanto que a pessoa indicaria a sua instituição ou seu serviço para um amigo ou familiar. Se ela te dá 9 ou 10, ela é um promotor. Se ela te dá 7 ou 8, ela é uma pessoa passiva. E menor do que 7, ela é detrator. Detrator é a pessoa que fala mal. Passivo não fala nada e promotor é quem fala assim, nossa, lá é top. E vocês podem ver que 6 parece uma nota até razoável, né? Mas no estudo ele fala que realmente as pessoas que dão 6, elas falam mal. E aí o cálculo do NPS, ele é o número de promotores menos o número de detratores dividido pelo total de pessoas da sua pesquisa. Então, o resultado ele pode variar de menos 100 até mais 100. E ali do lado a gente tem a escalinha também de como que você pode medir se você está indo bem ou não no resultado do seu NPS. E aí, pessoal, eu tenho que entregar qualidade, mas qualidade, existem 5 dimensões que a gente brinca, né? A primeira dimensão é a qualidade intrínseca, é pelo que o cliente está disposto a pagar. Então, a qualidade intrínseca é, por exemplo, se eu fui no pronto-socorro, eu quero saber se eu saí de lá sem dor, porque eu fui lá porque eu estava com dor, né? Estava com algum sintoma. Se eu fui para uma UTI, eu quero sair de lá com vida, porque eu fui para lá porque eu estava grave. Se eu fui num consultório, numa dermata, eu quero sair de lá com a minha pele melhorada, porque eu fui procurando isso. Então, isso é o que a gente chama de qualidade intrínseca. Eu tenho que medir esse resultado. Se eu fui numa clínica de fertilização, eu quero ter um bebê. Então, eu quero, daqui 9 meses, sair com um bebê, né? Eu tenho a questão do custo, para saber se o que eu estou pagando está compatível com o mercado. Eu tenho a questão da entrega. Entrega pode ser uma entrega do serviço, tá, gente? No local, na quantidade, no prazo certo. Tempo porta-médico, por exemplo, num consultório, num laboratório, num pronto-socorro, na sua clínica, onde quer que seja, né? É uma qualidade de entrega, né? Se eu estou fazendo no prazo correto. Uma questão de segurança, a gente fala bastante da segurança do paciente e da segurança do próprio colaborador, né? Ninguém quer se espetar lá com uma seringa que foi usada num paciente soro positivo. E por último, moral, que é a satisfação dos clientes funcionários, ou seja, o clima organizacional, a cultura da sua instituição. Se as pessoas estão motivadas, buscando por conhecimento, querendo se desenvolver e felizes com o que elas estão fazendo, né? E aí eu jogo uma pergunta para você. Quando uma organização é bem sucedida? Então, dando uma sequência, eu falo que uma instituição ela vai ser sustentável, ela vai ser bem sucedida quando a gente tiver o C do conhecimento. Então, primeiro a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Não adianta eu pegar uma pessoa que nunca estudou e colocar lá para resolver o problema de vocês. Não vai conseguir resolver. Eu pegar uma pessoa que é enfermeiro e pôr para trabalhar no laboratório, não vai adiantar, ela estudou coisas diferentes. Então, eu tenho que saber. Só que não adianta eu saber, eu tenho que saber fazer, que é o H de habilidade, o H da prática, né? Eu estudei, eu sei como faz e eu apliquei, eu tenho a prática do meu conhecimento. Eu também faço as formações de liderança na Fundação Estudar, até uma formação bem bacana aí, e a gente fala muito que o conhecimento ele tem que ser conhecimento aplicado, não adianta eu estudar por estudar, eu tenho que estudar para aplicar. Porque se eu não aplico, né, eu não firmo aquele conhecimento. E por último, eu tenho que ter atitude. Essa semana eu pulei de paraquedas, coincidência a foto aí, mas você tem que ter atitude, você tem que querer fazer. Então você tem que saber como faz, você tem que praticar e você tem que querer fazer. Porque muitas vezes a gente vê gente que sabe, mas não quer. A gente não quer mudar, que do jeito que tá bom, enfim. Então, para uma instituição realmente ser sustentável, ela tem que ter o chá. O chá é o que a gente chama de competência.
o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? E competências em quê? Eu preciso ter competências em 3 grandes aspectos dentro da minha instituição. Eu preciso ter competências técnicas. Quando eu falo de competências técnicas, por exemplo, na foto ali, eu posso falar de um médico cirurgião, eu posso falar de um técnico de radiologia, posso falar da enfermagem. E aí é tudo aquilo que a gente estuda realmente na nossa própria formação, né? A gente tem que realmente ter um conhecimento. Ah, Lucas, mas eu sou da parte administrativa. Beleza, finanças é um conhecimento técnico, marketing é um conhecimento técnico, tudo isso é parte técnica. E só isso, se eu tiver só isso na minha instituição, eu não vou conseguir ser líder de mercado, eu não vou conseguir fazer essa sustentabilidade acontecer. Eu preciso também de conhecimento gerencial. Conhecimento gerencial não é administração de empresas, pessoal. Conhecimento gerencial é saber resolver problemas. E a solução de problemas você se faz com método. E é isso que nós vamos trazer aqui para vocês. O Lean Six Sigma é uma das metodologias que traz no ambiente de conhecimento gerencial. Como eu resolvo problemas? Como eu faço para ter esse pensamento crítico e realmente conseguir ir além, né? Então, eu tenho áreas técnicas e eu tenho a parte gerencial. Tem até um artigo da Harvard Business Review que chama o Pipeline de Liderança Médico. Ele é bem bacana porque ele fala da dificuldade que às vezes a gente começa a carreira e treina bastante, 10, 20 anos, 30 anos, a questão do conhecimento técnico. A gente fica muito bom na técnica. Mas não necessariamente porque eu sou um bom técnico, eu vou ser um bom gestor. Então, eu preciso desenvolver essas competências gerenciais. E ele brinca nesse artigo, ele usa como referência um livro que chama o Pipeline de Liderança, do Rancharan, que ele fala que existem 5 níveis de liderança. Ele fala como que o médico cresce na carreira dele passando por esses 5 níveis, né? Ele brinca que é muito difícil você encontrar um médico que tem essas 2 competências altamente desenvolvidas, a técnica e a gerencial. Eles são a exceção no mercado. Mas você pode ter 2 pessoas, pode ter um técnico e um gerencial. O problema nas instituições é que elas não entendem a necessidade desses 3 aspectos, da técnica, do gerencial e da liderança. Então, eles acabam se desenvolvendo só técnica, ficam muito bons, mas falta outro lado. E aí você tem o melhor cirurgião, mas você falha por exemplo, uma gestão de capital de giro, ou por um atendimento ao cliente que não é satisfatório, enfim. Então, treinem o conhecimento gerencial. E o último, na verdade, o mais importante, é a liderança. Liderança é para fazer a mudança acontecer. Líder é aquele que transforma. Líder é aquele que pega o lugar onde ele está e traz uma mudança para melhor, não para pior, né, gente? Eu brinco que ele tem que fazer uma melhoria. Ele não pode fazer uma pioria não. Se o Aurélio, que escreveu o dicionário, Aurélio veio falando isso aqui, ele me bate, mas pioria não. E liderança, a gente está muito correlacionada com cultura da instituição. Cultura, janta, estratégia no café da manhã. Eu já falei essa frase aqui algumas vezes, mas é muito importante, gente. Cultura vem antes de tudo. Eu já penei na minha vida, nas minhas empresas, nos clientes, até eu realmente pôr na cabeça que cultura vem em primeiro lugar. Então, primeiro trate a cultura. Até na Dorsal, a gente está implantando uma participação em resultados para o pessoal que trabalha com a gente, e a gente, inclusive, deu um peso muito maior para a cultura do que para o resultado. O resultado é bom, gente. Sem resultado, ninguém sobrevive. Mas resultado sem cultura não é perene. Então, liderança é ali a pessoa que vai ser a defensora da cultura da instituição. Vamos falar, no nosso treinamento, nós vamos falar mais focado na parte de conhecimento técnico, ou conhecimento gerencial. Conhecimento técnico aí seria o contrário. Eu acho que aí seriam vocês dando aula para a gente, né? Liderança, a gente pode falar num outro momento, mas o tópico do Lean Six Sigma, a gente vai focar muito grande aqui no conhecimento gerencial. Conhecimento gerencial, gente, a gente pode falar de um monte de nomes. Você pode dar o nome que você quiser, da metodologia que você quiser. Eu chamo de planejamento estratégico, eu chamo de DMAIC, eu chamo de PDCA, eu chamo de GPD, desdobramento pelas diretrizes, eu posso chamar de, enfim, o nome que você quiser, Balanced Scorecard. Qualquer metodologia de gestão, ela sempre vai derivar da mesma origem. E essa origem, eu vou passar aqui esse vídeo é um vídeo do Falcone, ele fala nesse vídeo aqui que as empresas erram por 3 grandes aspectos. Elas não colocam metas corretamente, então elas não sabem de fato o que elas querem atingir, então não há metas, e há uma diferença aí entre objetivo e meta. Objetivo é o que eu quero atingir, e meta é quantificar isso. Tem que quantificar isso em valor e em prazo, né? O Marquinhos vai reforçar isso depois com vocês, mas basicamente meta é isso. Ou, às vezes, até colocam metas, mas elas não fazem bons planos de ação.
ou seja, elas não estudam com profundidade o problema, elas fazem os planos de ação apenas na remoção do sintoma, ou elas fazem sem um estudo aprofundado do problema. Sem estudar o problema, a gente não vai conseguir resolver eles da melhor forma possível. E por último, as empresas falham, e esse aqui é a maioria dos casos, inclusive. Às vezes a empresa até tem meta, tem bons planos de ação, mas eles não são executados. Lá no final do curso, a gente vai dar uma regrinha de ouro para vocês aqui, uma ferramenta top que resolve esse problema aqui da execução dos planos de ação. A gente chama a técnica da varinha da execução. Se vocês quiserem anotar aí, se eu não estou enganado, está na aula do Marcos. O Marcos vai contar esse segredo para vocês. Ele é um segredo que funcionou em todos os nossos clientes, assim, 100% de assertividade. Esses 3 são as maiores causas de fracasso, então, das empresas, né? E esse é um método. Esse é um método que você tem que seguir para resolver qualquer problema. Você tem um problema de insatisfação do seu cliente, tem um problema de atraso, você tem um problema financeiro, você tem um problema de remuneração, satisfação da mão de obra, um problema de resultado ruim, eventos adversos, você está tendo um número alto de eventos adversos na sua instituição, problemas técnicos, porque a sua mão de obra é ruim. Enfim, qualquer problema que seja, você vai seguir o método cartesiano, o método gerencial. Na verdade, ele vem lá do Renascimento, ele foi descrito por René Descartes, e todas as outras instituições que pegaram e criaram suas metodologias e colocaram os nomes bonitos, derivam dessas, né? Ele foi difundido, na verdade, pelos japoneses, lá atrás, como eu citei, por Demi Juran, que levaram essa metodologia para o Japão, e Japão foi onde isso criou um foco maior, e veio para o Brasil com o professor Vicente Falcone, ele é bem famoso, e ele que trouxe aí, ele trouxe no nome de PDCA, né, o PDCA, na verdade ele está derivando ali, ele mesmo fala nos vídeos dele que ele deriva do método cartesiano aí de René Descartes, né. Então, você tem que ter conhecimento, porque sem isso que eu falei, não adianta querer resolver problema sem estar buscando ali conhecimento, seja o conhecimento técnico ou o conhecimento do método, né. Então, tem que ter conhecimento, eu tenho que, depois do conhecimento, desenhar os planos de ação para atingir uma meta e buscar um resultado. Na verdade, você pode vir com esse método dos 2 ângulos, né? O ideal é que seja de baixo para cima, mas você pode vir com ele de cima para baixo. Você pode estipular o resultado que você quer, definir uma meta, você desenha o plano de ação para aquela meta, e quando você não consegue desenhar um plano, você busca conhecimento. Ah, Lucas, mas a gente já traçou 50 planos de ações aqui e não resolve o problema. Então, é porque você não sabe como resolver o problema, você não tem o conhecimento dentro da sua instituição. Ou você vai buscar esse conhecimento, ou você vai trazer alguém de uma instituição externa, sei lá, uma consultoria que vai te ajudar com esse conhecimento que a sua instituição não tem, a levar esse conhecimento para dentro. Então, sempre pensam em resolver problemas com esse método. E vamos abrir um pouquinho mais o leque do método. Como que esse método vai funcionar ali dentro da instituição, né? Pensa nessa pirâmide ali sendo a sua organização. Primeiro, você vem ali com o resultado esperado. De onde você vem com esse resultado esperado, né? O resultado esperado, ele vem do mercado, gente. O mercado é quem dita o que deve acontecer. A gente não faz nada na organização porque a gente quer. Se você faz porque você quer, tá errado. Quem tem que ditar é o mercado. Não adianta você falar, eu quero abrir ortopedia agora aqui na minha clínica, no meu hospital. Tem demanda, o mercado vai aceitar, você tem uma concorrência muito alta, você tem um diferencial competitivo, então quem dita a regra é sempre o mercado. E a maior erro que eu vejo no mercado da saúde é que as pessoas fazem as coisas porque elas querem, não porque o mercado pede. A gente tem que fazer um casamento. Eu brinco que o propósito da instituição, porque da instituição existir, ela tem que ser um casamento entre o que eu quero, as minhas ambições, com o que o mercado necessita. Se não tiver esses 2 alinhados, não adianta, gente. Vai estar fadado ao fracasso. Então, o mercado dita. E lembrando que o mercado são 4 pessoas, né? O acionista ali, o consumidor, o paciente, o trabalhista e a sociedade. Depois que eu já sei o que o mercado precisa, eu traço a estratégia. Estratégia, basicamente, é uma junção da cultura com os objetivos. Os objetivos, eles saem da análise externa, de um cruzamento da análise externa, que eu não controlo, que está fora da minha instituição, que são oportunidades e ameaças, com o que está interno, que são as minhas forças e fraquezas, que eu controlo. Se eu tenho uma fraqueza, eu posso melhorar ela. Se eu tenho uma força, eu posso maximizar ela, né? Então, tudo que está interno. Isso é o que a gente chama de análise SWOT cruzada. E é dali que saem as metas, os indicadores e os projetos que eu tenho que realizar dentro da minha instituição. Tudo que são indicadores, eles medem a rotina. Um indicador é para um processo. Um processo é algo que nunca acaba. Um projeto é algo que tem início, meio e fim.
vou construir uma UTI nova, mais 10 leitos de UTI aqui na minha instituição. Isso é um projeto, eu vou começar e vai ter um dia que eu vou terminar a obra. E todo projeto, no final, ele vira um processo, que é onde eu vou gerenciar com indicadores. Então, para fazer gestão de projetos, aí existem várias metodologias, PMBOK, Scrum, PM Visual Canvas, enfim. E para gestão de indicadores, para fazer esse desdobramento, você tem um indicador da instituição, você tem que desdobrar ele até chegar na operação, né? Você pode usar um GPD, que é um gerenciamento pelas diretrizes. Deixa eu falando da parte financeira, eu posso falar de um GMD, que é um gerenciamento matricial de despesas, e tem uma árvore de indicadores que você pode montar também. Tudo isso para chegar lá embaixo na rotina, na melhoria contínua, né? A gente fala na excelência operacional, né? Melhoria diária do negócio. Que eu posso usar a ferramenta do GRD, que ela se baseia bastante na metodologia do PDCA e do SDCA, e no Lean Six Sigma, que é o que a gente vai estudar, que está baseado no DMAIC. O GRD e o Lean Six Sigma, gente, eles são basicamente a mesma coisa. São metodologias que dão nomes diferentes, às vezes, para alguma ferramenta ou outra, mas eles são bem similares. Eu vou falar das duas para a gente poder fazer esse comparativo. O PDCA e o Lean Six Sigma, né? PDCA, ele vem da sigla Plan, Do, Check, Act. Ou seja, eu planejo, eu executo, eu checo se deu certo e eu ajo corretivamente se não tiver dado certo, ou eu padronizo se tiver dado certo. É o Azinho ali do Act. Planejar, executar, checar e agir. Ou o DMAIC. O DMAIC é definir, medir, analisar, implementar e controlar. Então, eu defino o meu problema, eu meço o meu problema, eu analiso ele, eu implemento e eu controlo se está dando certo ou não. Então, vocês podem ver que elas são bem similares. Dentro do PDCA, a gente tem 8 macroetapas que a gente tem que seguir. São as 8 macroetapas que todo PDCA ele tem. Identificação do problema. Então, eu vou definir qual que é o meu problema e vou definir uma meta para ele. Isso é identificação do problema. Eu vou fazer uma análise de fenômeno, que é dividir o problema maior em problemas menores. Eu vou fazer uma análise de processo, que é achar a causa raiz desses problemas menores. Eu vou desenhar um plano de ação, o que eu vou fazer, vou executar esse plano, ver se deu certo, padronizar ou corrigir e finalizar ali o meu projeto. Quando a gente vai para as etapas do DMAIC, elas são 5, né? Como o acrônimo ali já deixa entender. A etapa do definir do DMAIC é exatamente a mesma coisa da etapa ali do identificação do problema do PDCA. Você vai definir um problema e colocar uma meta. Você vai fazer, geralmente, um contrato do projeto, a gente chama de Project Charter, o Marquinhos vai detalhar isso mais com vocês também. A gente vai mensurar, que é a mesma coisa da análise de fenômeno. Eu vou pegar aquele problema maior e transformar ele em problemas menores, que fiquem mais fáceis de ser resolvidos. Eu vou analisar, que é exatamente igual à análise do processo, que aí eu vou fazer análise de causa raiz, os 5 porquês, etc. O implementar, no DMAIC, ele compreende as etapas de plano de ação e execução, e o controlar, ele compreende ali a verificação, a padronização, a ação corretiva e a conclusão. Então, eles são muito parecidos, mas ele tem uma diferença básica na aplicabilidade de cada um. Geralmente, a gente chama de PDCA aqueles projetos conduzidos por Yellow Belts, os projetos que são sobre causas especiais, sobre coisas simples de se resolver, que saltam aos olhos. Não precisa de uma análise tão profunda e nem de uma parte estatística mais aprofundada. O DMAIC, principalmente na etapa do M, do mensurar, ele tem uma série de ferramentas muito mais robustas e específicas para você aprofundar muito mais a sua análise e conseguir começar a partir da causa especial para a resolução da causa comum de variação. Então, a gente vai falar um pouquinho não, vai ter um dia só para isso, que é a caixa de ferramentas do Six Sigma. Só que o jeito que o japonês faz o PDCA é o jeito padrão, né? Você planeja, executa rapidamente, verifica as ações implementadas e age para melhorar ainda mais. Então, vocês podem ver no círculo ali que o P ele é muito maior do que as outras etapas. O P a gente gasta bastante tempo planejando para ter certeza, fazendo as análises que são necessárias, e depois a gente implementa rapidamente. Até os 14 princípios da Toyota, que é o livro que conta a metodologia na sua origem, ele cita 14 princípios. Marquinhos vai detalhar isso com vocês também. Mas um desses princípios é planeje, demore no planejamento se necessário, mas depois que foi decidido o que fazer, foi construído o plano de ação, execute rapidamente. Esse é o PDCA japonês. Só que quando a gente vem aqui para o Brasil, o pessoal tem uma mania meio porca de mudar o jeito de fazer o PDCA. O PDCA brasileiro, ele funciona assim. Eu estou contando isso para vocês não fazerem desse jeito na instituição de vocês, tá?
Então, esse aqui é uma aula do que não fazer. O P, na verdade, é para que tanto planejamento? Vou planejar para quê? Né? Tô vendo o problema aqui, já vamos resolver. D, demora muito mais para executar, porque eu não planejei, não analisei ao fundo, então eu resolvo o sintoma, o problema volta. Eu resolvo o sintoma, o problema volta. O C, a gente dá uma conferida ali para ver se a coisa está andando, mais ou menos. E o A é apaga incêndio o tempo todo e não tem tempo para pensar em mais nada, porque eu não planejei, executei mal executado, chequei mal checado. Esse é o PDCA que geralmente se costuma fazer ali no Brasil, que é o que a gente, a partir aqui do treinamento do Linda Dorsal, vocês não vão fazer isso mais, pelo amor de Deus, vai falar que o Lucas ensinou isso para vocês, não. Então, seja um exemplo aí, vamos começar a transformar esse modelo de PDCA. Por quê? Porque o PDCA, quando tratado da forma errada, ele funciona mais ou menos assim, da linha pontilhada para cima, vamos colocar que é um projeto sem ênfase no planejamento. E da linha pontilhada para baixo, o que é o PDCA com um planejamento mais bem estruturado. Então, vamos colocar o eixo X ali como sendo o tempo que eu gastei ou recursos utilizados no projeto. Em cima, vocês podem ver que eu tenho uma área azul muito menor do que embaixo, então planejei menos. A execução é basicamente a mesma coisa, mas o problema ele vai na checagem e na ação corretiva, porque eu checo mais, eu tenho que ficar corrigindo as coisas toda hora. Então, acaba que esse é o barato que sai caro, né? É o que não compensa. Então, faça um PDCA com planejamento bem estruturado. Tá aí as etapas do PDCA, uma análise bem mais robusta de como que é feito, né? Eu já expliquei o PDCA, mas toda vez que eu termino o PDCA, eu passo para a metodologia do SDCA. O S, na verdade, ele vem de Standard. Standard significa padrão. Standardization, padronização. Então, essa é a única diferença ali do P para o S, né? E o método do SDCA, ele faz uma descrição de negócio, que ele é bem similar com a ferramenta que a gente usa aqui no Lean, que se chama CIPOC. A gente vai falar sobre dela também amanhã. Depois a gente faz as padronizações, que é o padrão técnico do processo. Aí vocês vão estudar bastante com o Marquinhos sobre a questão dos fluxos também, MFV. A gente vai fazer os POPs, os procedimentos operacionais padrão. Aí você pode chamar do jeito que você quiser, POP, IT, protocolo médico, mas ele é uma padronização do jeito que as coisas têm que acontecer. Por exemplo, um protocolo de AVC. Ele fala ali do tempo que a pessoa pode ficar esperando, acima de 4 horas e meia você pode fazer, não adianta mais você usar um trombolítico, você vai fazer uma trombectomia. Então, isso aí que vai padronizar o jeito da tratativa é um procedimento, dependendo se você usou o nome de POP ou não. E você vai definir itens de verificação, que são indicadores de rotina, que você vai medir diariamente. O Marquinhos vai aprofundar também com vocês sobre itens de verificação. Você vai fazer treinamentos no local de trabalho, existe um método certo para fazer esses treinamentos, não é só chegar lá, dar o procedimento para a pessoa ler e vai embora. Eu estou cansado de ver isso nos hospitais, gente. Ele chega lá, não, aqui a gente desenha um novo protocolo de doutorado, vamos implementar o sepsis, vamos implantar aqui o protocolo de sepsis no nosso hospital. Aí ele chega lá com um calhamaço de papel dessa grossura, entrega para todo mundo, fala aí, lê aí, isso é o protocolo de sepsis. Ninguém lê aquele negócio daquela grossura. Então, vamos tentar simplificar e vamos fazer um treinamento efetivo, né? Pega e dá e lê aí, pronto, né? E depois que treinou, verifica se a pessoa entendeu, verifica se ela está pondo na prática o que está lá no protocolo. E isso é o que se faz na etapa do diagnóstico do trabalho operacional, DTO. Marquinhos também vai explanar isso melhor para vocês. E o DTO, eu posso chegar a algumas conclusões. Ou que está tudo certo, e aí eu verifico ali os resultados, vejo que está batendo meta, ou pode ter dado errado. O pessoal não está fazendo ali o serviço conforme padronizado. Pode ser um problema de treinamento. Eu volto e treino de novo. Pode ser um novato que às vezes não ter recebido esse treinamento, enfim. Tem um diagrama que o Marquinhos também vai passar para vocês, que é só para todos os caminhos possíveis dentro desse DTO. Qualquer uma das coisas que pode acontecer. Qual a tratativa que você tem que dar. Ou, às vezes, o problema está no meu procedimento. O meu procedimento está errado, está defasado, já tem coisa nova, o pessoal chegou e já descobriu um jeito novo de fazer, e aí estão fazendo melhor ainda. Nesse caso, eu volto e reviso meu procedimento. E eu fico girando esse ciclo do meu SDCA eternamente, porque ele é um ciclo de rotina. Ele visa manter a operação estável, dar previsibilidade no meu resultado. Até o dia que eu acho um problema crônico, uma causa comum. Quando eu acho um problema crônico, ou especial ou comum, né? Eu venho ali para ação corretiva e jogo para o outro lado. Eu giro um PDCA, resolvo o problema, elevo o nível da minha operação, elevo o meu nível de competitividade, padronizo e volto para o SDCA. Então, esse é o ciclo, gente, contínuo. Por isso que a gente fala que dentro do Lean, a gente trabalha com melhoria contínua, porque isso aqui não acaba nunca. Se um dia você achar que está bom na sua instituição, acho que chegou a hora de você aposentar, porque nunca vai estar. No dia que você for o melhor do mundo,
vai surgir alguma coisa que você vai poder melhorar mais ainda. Então, por isso, sempre lembre, melhoria contínua. Nem que seja 1% a cada dia, mas é contínua, certo? Para isso que serve essa metodologia. O conjunto do PDCA e do SDCA é o que a gente chama de GRD, o Gerenciamento da Rotina de Trabalho Dia a Dia. Tem até um livro sobre isso, e eu recomendo, é do professor Falcone. E aí, como que funciona? Às vezes eu tenho um processo que está variando muito ali, então vocês podem ver no meu gráfico que ele está subindo e descendo, e aí eu uso um SDCA para estabilizar, eu padronizo o meu processo. Então ele para e resolve ali a questão da variação. Aí acontece um negócio que a gente chama de problema ruim, é quando eu caio o nível da minha entrega. E eu uso um PDCA para resolver esse problema ruim. Eu volto o problema para o nível que ele estava. Nesses dois casos, em que eu preciso padronizar para resolver questões de variação ou para resolver um problema ruim com o PDCA, a gente chama isso de projetos de MASP, né, de Método de Análise e Solução de Problemas. Por quê? Porque se eu vou olhar para trás, eu já fazia antes. Então, basta eu olhar o meu histórico e resolver o problema. Eu tenho a resposta dentro de casa, né? Agora, quando eu vou para o lado da direita, eu uso um PDCA para elevar para o nível em que eu nunca atingi antes, que é um problema bom, uma meta para crescer ainda mais, e eu uso um SDCA para padronizar esse novo patamar que eu atingi. Isso é o que a gente chama de Kaizen, que em japonês significa melhoria contínua, né? Por quê? Porque ele tem uma pegada um pouco mais inovativa, né? Então, vamos fazer brainstorm, vamos fazer um design thinking, para buscar ali ferramentas para inovar, para trazer o novo, para fazer de um jeito que ninguém está fazendo. Tecnologia e etc. Aí eu tenho um cenário, né? O meu indicador caiu, eu fiz um MASP e voltei. E eu fui fazendo sucessivos Kaizen para implementar melhorias no meu processo. Quando cada Kaizen vai acontecendo, se vocês prestarem atenção, o tamanho da melhoria, da linha azul, que representa o Kaizen, ele vai diminuindo, ele sobe menos. Ele sobe menos por quê? Porque o processo ele começa a chegar no nível de exaustão da minha otimização desse processo. Então, eu melhoro, tiro o mato alto, então ganho da primeira vez que você faz um projeto de linha é gigantesco. Você pode parar. O primeiro projeto de linha que você nunca fez vai ser, assim, coisa de outro mundo. Aí, da segunda vez que você fizer, já não vai ser aquilo tudo. Vai ser massa, mas já vai ser. Quando você fizer 10, 20 vezes, você vai ver que o ganho começa a ficar bem menor, porque a gente já está chegando perto da exaustão do sistema, né? Da otimização máxima ali. Vocês vão ver isso mais para frente também, mas principalmente processos humanos, a gente geralmente considera 80% da eficiência como um nível ótimo, porque a pessoa acima de 80%, ela começa a pender para o lado do burnout, né? Então, eficiência extrema também não é o objetivo de sugar todo mundo até exaurir, né? Então, o Kaizen tem um limite, a melhoria contínua. Quando eu chego nesse limite, eu faço um negócio que chama Kaikaku, ou uma inovação. Eu posso, em vez de ter 2 salas no meu consultório, eu faço um investimento e tenho uma terceira. Eu não preciso melhorar o processo para aumentar minha capacidade se eu construir uma terceira sala. Só que quando eu faço um Kaikaku, acontece um negócio engraçado, que eu ganho novas oportunidades, porque eu mexo no meu processo. Então, meu processo muda. E aí eu começo o ciclo de Kaizen tudo de novo. Então, eu volto para lá para o começo, começo a fazer Kaizens, até o dia que enche, eu amplio minha unidade, coloco mais leitos na UTI, eu contrato mais mão de obra para atender a demanda e etc. Ou compro uma máquina mais eficiente, uma tomografia com capacidade de atuação maior, etc. E aí, a gente começa a entrar no ciclo contínuo, né? Só que nem sempre a mudança na sua instituição representa uma melhoria. Isso é um conceito que a gente tem que prestar atenção, porque a gente acha que é simplesmente mudar as coisas. Mudar não significa, né, que vai melhorar. Então, as pessoas tendem a querer fazer mudanças sem análise. E acaba fazendo uma mudança pela mudança. Agora, toda melhoria requer uma mudança. Não adianta eu querer uma melhoria, mas não querer mudar. Tem muito cliente que a gente entra, fala, porque eu quero uma acreditação, eu quero uma melhoria no meu resultado, eu quero um processo mais eficiente. Só que quando a gente chega, estuda e propõe a mudança, e fala, não, mas essa mudança aqui eu não quero fazer, não estou disposto. Então, querer a melhoria sem a mudança, não adianta, gente. Toda melhoria requer uma mudança. Mas tomem cuidado que nem toda mudança resulta na melhoria. Isso é um conceito difícil da gente compreender, mas se a gente começar a pensar nele hoje, acho que vagarosamente a gente vai aprimorando, né? E como saber se uma mudança ela é necessária? Como saber se uma mudança resultou em melhoria? O que vocês acham? Existe um negócio que é o indicador que a gente precisa ter, gente. Quem não mede não gerencia. Qualquer contracapa de qualquer livro, qualquer artigo de gestão vai estar escrito isso. Quem não mede não gerencia. Porque se eu não meço, se eu não tenho indicadores,
eu não sei se o que eu estou fazendo está dando um resultado bom ou ruim. Então, pensa. Só que aqui tem uma cilada. Toma cuidado com essa frase, porque geralmente quando a pessoa começa a aprofundar mais nas áreas gerenciais, a implementar a gestão na sua instituição, ela começa a querer medir demais, ela começa a querer medir tudo. Não precisa medir tudo, gente. Indicador só é instaurado em processos críticos, aquilo que realmente é crítico para a minha organização. Se não é crítico, não meça, senão a gente vai perder tanto tempo medindo que a gente não vai fazer. E aí não sai do lugar. Existe isso aqui se chama tabela de Nemoto. Esse cara, Nemoto, da Toyota, pelo nome, você já viu que é japonês, né? Esses caras japoneses foram a base de tudo que a gente está falando aqui. Nemoto escreveu essa tabela e ela cita como que uma empresa funciona numa situação normal de funcionamento, numa situação de ocorrência de anomalias. Numa situação normal, uma empresa ela funciona de cima para baixo. Ela começa das funções gerenciais. Função aqui, gente, eu não estou me referindo a cargo, tá? Cargo é o organograma. Função é o que a pessoa faz. Todo mundo na instituição faz as 4 coisas. Quem é um diretor executivo vai estar 95% do tempo dele na direção e 5% do tempo dele na operação. Quem é um técnico de enfermagem que está na ponta vai estar 90% do tempo dele na operação, 2% na supervisão, mais 2% na gerência e 1% na direção. Porque eu estou falando de função, não é cargo. Mas, realmente, cada cargo vai despender um tempo a mais ou não em cada uma dessas 4 funções ali. Existem as funções gerenciais, que são a direção e gerência, e as funções operacionais, que são a supervisão e a operação. E, numa situação normal, a empresa funciona de cima para baixo. Ela estabelece metas lá na função direção. Por que um técnico de enfermagem pode, às vezes, estar na direção? Ele pode ser convidado para participar de uma reunião no planejamento estratégico, por exemplo. E aí, ele, nesse momento, está participando de uma função de direção, certo? Ele está ajudando a estabelecer metas que garantem a sobrevivência da empresa. Depois, isso desce para a gerência. A gerência, a obrigação dela é bater metas. Então, ela tem que procurar jeitos de resolver os problemas bons, né? A direção vai falar assim, nosso lucro aqui está em 10%, eu quero que seja 15%. A gerência tem um problema bom na mão de elevar o nível da instituição. Então, ela vai achar formas, ela vai atingir metas, ela vai rodar o PDCA. A supervisão vai verificar se a função está cumprindo com os procedimentos e treinar a operação. Então, ela já passa ali mais para o lado do SDCA do que do PDCA. E a operação cumpre o procedimento operacional padrão. Então, eu posso ser o gerente do diretor financeiro da instituição. Se uma hora eu fui fazer uma tarefa que eu preciso seguir um procedimento, naquela hora eu estou sendo uma operação. Porque eu estou pagando uma conta, porque, enfim, eu estou aprovando alguma coisa, algum pagamento. Então, eu estou sendo operação. Empresas funcionam assim. E quando a empresa funciona assim, as métricas, os projetos de Lean, eles são estabelecidos a partir do planejamento estratégico, que eu até falei que ia puxar o gancho do comentário ali que vocês fizeram. O planejamento estratégico, ele vai te dizer quais projetos devem ser executados, quais indicadores devem ser medidos. A gente pode chamar esses indicadores de KPIs, de OKR ou de PSC, do jeito que você quiser, gente, mas isso precisa ser indicadores chaves da sua estratégia, certo? A metodologia que você vai usar não importa muito, porque todas elas derivam do método. Então, segue o método que é sucesso. E a empresa que funciona numa situação de anomalia, numa situação de crise, ela começa funcionando de baixo para cima. A operação relata a anomalia, a supervisão relata e trata o sintoma, né, as causas imediatas. Então, se eu estou com goteira, ela põe um balde embaixo para não molhar o chão. Isso é resolver sintoma. A gerência vai remover causa raiz, ou seja, ela vai rodar o PDCA ali para fazer o cano parar de vazar. Não é só pôr o balde, tem que parar o vazamento também, porque uma hora o balde enche e começa a derramar de novo, né? Então, a gerência faz isso. E a direção acompanha ali e estabelece essas metas para remover esses problemas mais graves. Quando a gente tem uma situação de anomalia, os indicadores dos projetos, eles saem da operação, eles saem desse relato de anomalia. Quando essa anomalia, ela é crônica. Quando ela não é crônica, por exemplo, choveu, quebrou o telhado ali e molhou tudo. Não é crônico, não vai acontecer amanhã, não vai acontecer todo dia. Agora, se isso aconteceu hoje, aconteceu amanhã, aconteceu depois de amanhã, aconteceu depois de amanhã, aí eu preciso de um projeto instaurado. Porque se o telhado caiu, eu faço uma ação rápida, a gente chama de FCA, fato, causa e ação. O que aconteceu? Fato, caiu o telhado, causa, chuva. Ação, o que eu vou fazer? Vou fazer um telhado mais fortificado aqui. É simples de resolver. Agora, quando eu tenho problemas crônicos que se repetem várias vezes, aí eu preciso de um projeto de melhoria. Então, tudo
os seus indicadores da sua instituição e os projetos de Lean que você vai fazer, ou eles têm que derivar da estratégia, dos problemas bons, ou ele tem que derivar de causas crônicas ou problemas ruins. Então, essas são as duas fontes ali de projeto de Lean. E aí, os indicadores estratégicos mais os indicadores crônicos formam o que a gente chama de KPIs, Key Performance Indicators, ou OKR, Objectives and Key Results, ou BSC, Balanced Scorecard, o nome que você quiser dar, mas eles são os indicadores que mensuram o sucesso da sua organização. E os indicadores, eles podem ser feitos, aliás, vou falar melhor, eles devem ser feitos em 2 níveis. Você tem os itens de controle, que medem os fins, eles medem a sua responsabilidade. E tem os itens de verificação, que eles medem os meios, eles medem a sua autoridade, né? E vou dar um exemplo prático. O item de controle pode ser assim, número de eventos adversos que aconteceram no mês. Vamos colocar um evento adverso específico. Paradas cardíacas e unidades de internação. Então, quantos óbitos eu tive por parada cardíaca em leitos de internação? Quando eu chego no final do mês e compilo os dados, eu falo assim, nossa, eu tive aqui 2 óbitos por parada cardíaca nos meus leitos de internação. Eu tenho ali um controle do fim. E sobre aquele resultado, eu só tenho responsabilidade. Agora já morreu, gente. Alguém vai me processar, alguém vai fazer alguma coisa. Eu tenho responsabilidade sobre o que aconteceu. Agora, se eu faço itens de verificação, eu estou atuando sobre as causas. Se eu falar, por exemplo, de um protocolo de Mills, o protocolo de Mills, ele vai começar a medir a deterioração do seu paciente. Então, ele vai te sinalizar ali com sinaizinhos, quanto que eu chamo, a gente chama de TRR, né, o tipo de resposta rápido, quanto que eu chamo enfermeiro, médico, etc., para ver aquele paciente, né? E aí, eu previno, eu consigo mensurar aquela parada cardíaca antes da parada cardíaca acontecer. Isso é um item de verificação. Sobre o item de verificação, ele mede o meio do processo. E aí, sobre ele, eu tenho autoridade. Autoridade, por quê? Porque se eu estou vendo que ele está piorando, eu posso ir lá e fazer uma tratativa. Não preciso esperar ele morrer para eu tratar. Os seus itens de controle, eles vão ser itens que vão medir ou a sua estratégia ou o problema crônico. Eles vão ser os seus macroindicadores. E aí eu vou desdobrar esses indicadores, que são estratégicos, para a minha operação. Na minha operação, eles vão ser medidos por itens de verificação. Então, sempre verifica. Eu tenho um item de controle que mede o fim, e desse item de controle eu tenho um item de verificação que mede a operação, para prevenir que esse item de controle saia fora da meta. Então, esse é um conceito interessante que geralmente a gente não pensa. A gente mede só o fim. Mas o que eu estou fazendo para medir o antes, né? Prevenir antes das coisas acontecerem. Qual o item de verificação que eu estou colocando? Por isso, lá atrás, na hora que eu falei do SDCA, a etapa 4 do SDCA é item de verificação, não é item de controle. O item de controle é o que você vai medir na etapa 7 do SDCA, aqui, a verificação dos resultados, que pode ser semanal, mensal, ou na etapa 6 do PDCA, que aí eu já estou medindo o fim, certo? Agora, se eu estou na rotina, na padronização da rotina, eu vou medir item de verificação, vou medir preventivamente, certo? Então, sempre metrifique dessas duas formas. E aí, para fechar, a gente tem ali com os indicadores bem estabelecidos, eu posso medir causas especiais, que pensa assim, eu tenho uma variação no meu processo. Vamos colocar o tempo de permanência do paciente na UTI, por exemplo. Então, eu tenho ali, variou, meu tempo de permanência médio está ficando entre 10, 15. Óbvio que você vai fazer ali uma análise comparativa com pacientes de mesma comorbidade, você pode usar um EpiMed ali para fazer essa comparação de uma forma melhor, mais parametrizada, e aí você vai ter causas especiais que vão ser pontos onde eu estou tendo a variação, ele sobe de uma vez. Opa, mas naquele mês aconteceu alguma coisa, sei lá, um Covid, alguma coisa assim, que disparou muito o meu indicador. Então, eu faço um FCA. Tá ali um exemplozinho do FCA. Até dar um zoom aqui para vocês, que eu acho que ficou pequenininho. O fato, causa e ação. Vou fazer um fato, vou descrever o que aconteceu. A causa, eu vou usar uma ferramentazinha básica que se chama 5 porquês. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o detalhamento. E eu vou fazer a ação. A ação pode usar uma versão resumida do 5W2H. Eu vou usar só o que eu vou fazer, quem vai fazer e o prazo de início e término. Então, ali você tem um FCA, para resolver coisas bem simples, de causa especial. Um Yellow Belt. Agora, se eu estou indo para o Green Belt, eu tenho que resolver causas comuns. E aí, elas não são tão simples assim de ser resolvidas, porque elas são inerentes no processo o tempo todo e afetam tudo que acontece. Por exemplo, igual eu falei o exemplo, falta de treinamento, equipamento ruim,
falta de equipe com quantitativo mal quantificado, né? Um descasamento de demanda e capacidade de demanda. E para todos esses problemas de causa comum, ou derivados da estratégia, ou derivados de problemas crônicos, eu vou traçar um indicador e um projeto de melhoria, um grupo de melhoria para tratar aquele indicador. Só chamar aqui o Nonato, para o Nonato fazer alguns comentários desses itens de problemas de causa comum e problemas de causa especiais, no que ele tem visto aí pelo Brasil afora também, na visão dele enquanto médico. O que se observa muito é um conjunto, muitas vezes, de ações que elas não são gerenciadas. E não sendo gerenciadas, a gente acaba não tendo a percepção do que é necessário de ação ou condução para que a gente consiga trazer um aspecto de melhoria ou possibilidade de ajuste. Muitos dos problemas de causa comum, eles são persistentemente trazidos para um contexto de não observação ou não variação. E, nesse sentido, as possibilidades de plano de ação, elas acabam sendo pouco úteis. Como é o mercado de trabalho? Quais são as oportunidades para um enfermeiro especialista em Lean? Na minha concepção, depois vou dar a oportunidade para o Nonato falar também, quem se torna especialista em Lean, ele pode seguir 2 rumos. Ir para gestão. Então, você pode virar um enfermeiro gestor. E aí você tem uma alavancagem excepcional, porque você já tem todo o conhecimento gerencial para você assumir esses cargos gerenciais. Foi, inclusive, o comentário que o Nonato acabou de fazer ali da incipicidade, não sei se existe essa palavra, mas desse meio incipiente de gestão que a gente está vivendo no mercado da saúde. Então, você tem essa possibilidade, ou você pode começar a trabalhar como especialista em Lean. Não necessariamente virar uma chefe de uma TI, uma diretora de um hospital. Tem uma enfermeira que trabalhava em gestão de qualidade, fez um curso com a gente em Goiânia, de Yellow Belt. E ela conseguiu depois ser promovida a diretora de um hospital em Goiânia. Foi um case bem bacana, assim, que aconteceu, que o Lean deu a base gerencial para isso acontecer, em partes, óbvio que teve outras coisas que ela também teve que se capacitar, mas você pode trabalhar ou como líder ou como Lean. Da questão de mercado de trabalho, esse profissional, ele é muito carente, gente. Até a gente, na própria Dorsal, a gente não encontra. Tipo assim, você quer um cara bom de Lean. Você tem um cara que sabe o que significa Lean, mas o cara que sabe aplicar Lean, ele é muito requisitado no mercado, ele é escasso. Então, a gente mesmo, às vezes, a gente dá o curso, já aconteceu, a gente contratar gente que fez o curso com a gente viu que a pessoa tinha potencial, opa, vem para a Dorsal, vem trabalhar com a gente. Então, porque é muito difícil achar esse profissional, e esse profissional, quando ele se torna muito capacitado, quando ele está de black belt para cima, ele é muito caro de ser contratado. Então, tem uma remuneração bem alta também quando você vai para esse aspecto. A visão processual é algo que a gestão de saúde não está tão habituada. Se a gente tivesse hoje uma possibilidade de ter um CID que identificasse óbito como sendo uma causa de falha processual, esse CID ia ser a 3ª causa de óbito no mundo, perdendo para as doenças oncológicas e cardiovasculares. Então, quando a gente traz o aspecto da metodologia Lean com aplicabilidade na saúde, o que a gente está querendo ter é uma pessoa ou um conjunto de pessoas que enxerguem todo o processo da jornada do paciente e ali consiga identificar quais são os riscos, quais são os perigos e o que a gente precisa para fazer o gerenciamento adequado, com o objetivo de minimizar os problemas ao paciente, maximizar a segurança e conseguir ofertar algo que traga uma agregação de valor com custo-efetividade adequada. Essa visão processual, ela é diferente da visão assistencial. E aí a gente está trabalhando 2 tipos de eficiência. Uma eficiência que a gente chama de eficiência clínica, eficiência assistencial, que significa mais cuidado e que habitualmente nós que estamos na área da saúde temos uma percepção maior nesse aspecto da eficiência, mas não necessariamente mais cuidado significa eficiência operacional. Eficiência operacional em que a gente consiga trazer processos que são enxutos, processos que são seguros, processos que tragam sustentabilidade e qualidade e que, ao final, gere valor percebido ao paciente. Então, vocês que estão agora entrando no mundo da metodologia Lean, mas que principalmente
enxergam a aplicabilidade para que agregue valor final ao paciente são profissionais de um outro porte, profissionais de um nível e que a carência no mercado é muito grande. A gente precisa trazer hoje esse alinhamento entre os aspectos clínicos assistenciais com os aspectos processuais. É basicamente trazer a gestão do invisível para o visível em uma condição de mapeamento de processos que a própria metodologia Lean traz algumas ferramentas para a gente. O fato é que aquilo que vocês vão aprender precisa ser aplicado. E quando for aplicado, aí sim vocês vão ter a percepção daquilo de agregação de valor que vocês vão ter o potencial de trazer para suas instituições. Um comentário da Laís ali, ó. O curso do Greenbelt, pessoal, que a gente vai fazer, ele é 100% voltado para a saúde. A Dorsal, chama Dorsal Gestão em Saúde, a gente só atua em saúde. Apesar de eu ter vindo originalmente da indústria, mas tem uma ampla experiência, vários anos aí de experiência, nonato médico, então nunca saiu da saúde. Os nossos exemplos, os cases, são todos exemplos voltados para a saúde, viu? Então essa é uma vantagem aí. Há como atuar com gestão ágil juntamente com o Lean? Na verdade, o Lean é gestão ágil. Todas as metodologias de gestão ágil derivam do Lean. Igual eu falei, metodologia de gestão, todas elas vão derivar do método cartesiano de Descartes. Elas mudam o nome, mudam o jeito de chamar as coisas, etc. Vou dar um exemplo. O Kanban que você usa em metodologias ágeis, ela nasceu na Toyota. Kanban não é novidade, gente. O Kanban funciona desde 1940 e tantos, lá no Japão. Outra coisa, Scrum, que fala, tem que separar em times e não sei do que. Os times que o pessoal faz no Scrum, a Toyota já aplicava. Ela só usava um nome diferente. Ela chamava de grupos de QQC, de qualidade contínua. Fugiu a sigla aqui agora, mas era tipo QQC, grupo, DGQ, um negócio assim, que era grupo de qualidade contínua, que é os grupos do Scrum. Então o pessoal pega essas metodologias e só troca o nome. Esses dias eu vi uma que eu achei muito engraçado. O pessoal virou para mim e falou assim, Lucas, agora não é mais PDCA, agora a gente inventou uma nova metodologia que chama PDSA. Eu falei, e o que tem de diferente? Aí o pessoal foi explicar o que era o PDSA, é a mesma coisa, metodologia de gestão. Sempre vá para a metodologia base, não precisa focar, mas se eu vou chamar de PDCA, PDSA, Scrum, DMAIC, a gente vai falar do DMAIC porque a metodologia Lean usa o DMAIC como fonte. Mas qualquer nome que você der serve, desde que você siga a lógica do método gerencial. Você quer um resultado, você coloca uma meta, você desenha um plano de ação e você busca conhecimento para melhorar esse plano de ação. É essa a regra, qualquer uma das metodologias. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado valor. E por hoje é só, galera. Obrigado a participação de todo mundo.